Boa noite a todos. Vamos começar então nossa aula sobre o cultivo da cana-de-açúcar dentro da disciplina de tópicos especiais e produção vegetal. A cana-de-açúcar, ela originou-se nas ilhas Polinésias e posteriormente ela foi levada para a região sul da Ásia, se propagando pelo continente asiático. Depois que ela se propagou pelo continente asiático, ela foi levada para a região da África do Sul e também para a Europa pelos árabes. Essa espécie vegetal também foi levada para as ilhas de Java e Filipinas pelos chineses. A sua distribuição nas Américas se deu inicialmente por Colombo, em que ele realizou a distribuição da cana-de-açúcar nessa região aqui do Caribe, e posteriormente essa distribuição, essa dispersão da cana se deu por toda a América Central e também pela América do Sul, através dos navegantes que realizaram a colonização desses continentes. E começaram também a exploração comercial, o plantio e exploração comercial da cana-de-açúcar. O cultivo no Brasil começou logo após o descobrimento, em 1533, por Martim Afonso de Souza, e os plantios se concentravam na capitania de São Vicente, que hoje dá origem ao estado de São Paulo. Depois disso, a cana-de-açúcar também foi cultivada no litoral nordestino, avançou pelo litoral brasileiro, chegando até o litoral nordestino. E os estados que haviam a maior produção de cana-de-açúcar eram Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Sergipe e Alagoas. A princípio, a exploração de cana-de-açúcar nessa época é essencialmente para a produção de açúcar. Antes do advento da produção, comercialização de cana-de-açúcar, alguns alimentos eram adocicados com mel, mas o uso era bastante restrito. Então, depois que houve o cultivo e a exploração da cana-de-açúcar, aqui essa atividade de adoçar os alimentos é que se deu de uma maior frequência. No Brasil, as regiões que apresentam maior produção são essa região aqui mais ao sudeste do país, com a alta produção no estado de São Paulo, e também aqui na região, no litoral nordestino. São Paulo meio que monopoliza a produção brasileira de cana-de-açúcar e correspondeu a 60% do total da produção nacional. Nessa tabela, a gente pode visualizar os 10 municípios que apresentam a maior produção de cana-de-açúcar no Brasil. Vocês podem perceber que todos os municípios são do estado de São Paulo, exceto aqui o penúltimo município, que é Barra do Garças, que apresenta também uma pronunciada produção de cana-de-açúcar. Em termos de área plantada, a gente pode observar nessa tabela em que nós temos aqui uma maior frequência na região centro-sul e na região sudeste. Então, entre o sudeste e o sul é que a gente tem as maiores áreas plantadas, né? A produtividade, que é um fator que pode ser levado em consideração quando a gente quer falar sobre nível tecnológico ou eficiência de produção, a gente pode observar que quem apresenta maior produtividade, maior eficiência é a região sudeste, seguida aqui pelas regiões sul e região centro-sul. A cana-de-açúcar, ela corresponde por 2% do PIB nacional. Esses dados são os dados de 2004. O Brasil foi responsável por 30% de toda a cana-de-açúcar que foi comercializada internacionalmente. Então, a gente tem um papel importante no processo de comercialização de açúcar. E esses 30% correspondeu, então, a um lucro de 2,64 bilhões de dólares em 2004. O Brasil ele chegou ao ranking de segundo maior produtor mundial de álcool. E aqui, além da produção de açúcar, álcool, também é utilizado o bagaço da cana para geração de energia. Tá? Então, o álcool é utilizado como um biodiesel, e o bagaço da cana-de-açúcar
pelo processo de incineração, semelhante à utilização do carvão, ele também pode ser utilizado na produção de energia. Em relação à classificação botânica, a cana-de-açúcar está dentro da divisão da Bignolifita, é dentro das ordens das gramíneas, a família Poaceae corresponde às gramíneas, do gênero Saccharum. Nós temos diversas espécies que são cultivadas, que correspondem à cana-de-açúcar. Em termos de morfologia, a cana-de-açúcar ela vai apresentar raízes fasciculadas desse tipo cabeleira. Essas raízes podem chegar a 4 metros, tem registro na literatura de até 9 metros de profundidade, mas 85% se concentra nos primeiros 50 centímetros de solo, que é onde vai haver a maior absorção de água e de nutrientes. Além dessas raízes fasciculadas, a cana-de-açúcar também vai apresentar raízes adventícias, que são originárias do caule, e essas raízes têm uma função maior para a sustentação do que para a absorção de água e nutrientes. Além disso, o sistema radicular também vai apresentar rizomas, que são áreas que apresentam elevada brotação, que vão emitir então os perfilhos aqui da cana-de-açúcar, como também pode apresentar a ramificação do sistema radicular. E o rizoma vai ser utilizado no processo de multiplicação dessas espécies. Na parte aérea, o caule da cana-de-açúcar é do tipo colmo, em que apresenta uma zona de nó, que é uma zona bastante marcada, uma outra zona intermediária denominada entrenó. No nó a gente tem a presença das gemas, que são tecidos meristemáticos, que podem se diferenciar proporcionando o crescimento da cana-de-açúcar, emissão de folhas e também o perfilhamento. Nessa região aqui de nós fica a cicatriz da bainha, porque a folha ela se insere, se desenvolve nessa região e aqui ela fica inserida. Então essa parte de ligação da folha com o caule se corresponde então à bainha. Como eu falei para vocês aqui, a parte do entrenó, essa linha aqui bem marcada seria o nó, e aqui a gente tem a gema por onde vai se desenvolver a brotação da cana-de-açúcar. As folhas, então, elas se inserem nos nós, como eu falei para vocês. A parte da bainha é a parte que envolve o colmo, tá? A base da bainha é onde está inserida junto ao caule, que a folha está inserida junto ao caule. E a parte que realiza a fotossíntese, que fica na parte mais externa, corresponde, então, à lâmina foliar. Para diagnóstico, para amostragem de folhas de cana-de-açúcar, para verificação do desenvolvimento, o estado nutricional, obedecem essa seguinte contagem. Então, a gente tem aqui a folha 1, tem uma folha aqui que ainda está em desenvolvimento, que não é contada. A primeira folha é a folha 1, a segunda folha 0, depois a gente tem folha mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, e assim por diante. A inflorescência da cana-de-açúcar é do tipo panículo, então todas essas estruturas menores aqui são as flores do tipo espiga, e a cana-de-açúcar vai apresentar várias flores ramificadas, organizadas numa inflorescência que é do tipo panículo. Então o nome da inflorescência é panículo, e cada pequena unidade dessa é uma flor denominada espiga. As flores são hermafroditas e apresentam órgãos sexuais femininos e masculinos. Falando então sobre algumas espécies de cana-de-açúcar. A Saccharum officinarum é considerada as variedades nobres de cana-de-açúcar, porque apresentam um alto teor de açúcar. Os colmos são grossos e bastante alongados, então são espécies adequadas à produção tanto de álcool quanto de açúcar. Essas variedades têm uma boa adaptação em clima tropical e subtropical, então essa espécie é que é utilizada no cultivo agrícola brasileiro.
Entretanto, essa espécie é bastante exigente quanto a clima, solo e pressão de patógenos. Então, elas requerem um clima adequado, disponibilidade de água, insolação, solos com elevada fertilidade, altos teores de nutriente e são susceptíveis à incidência de patógenos. Então, é necessário realizar algumas atividades de controle de patógeno, porque essa espécie, embora seja altamente produtiva, alto teor de açúcar, pouco fibrosa, ela tem essa desvantagem de, geralmente, as espécies que são mais produtivas são mais susceptíveis a patógenos. Uma outra espécie é Saccharum spontâneo. É uma espécie considerada espécie selvagem, ela vai apresentar um alto perfilhamento, como se fosse um capim, como vocês podem ver aqui nessa ilustração. Então, entre um nó e outro, os colmos são bastante curtos, são bastante próximos um do outro e bastante finos. Então, essa espécie, ela não tem valor industrial porque ela tem baixa produção de sacarose, então não tem como produzir muito açúcar e álcool a partir dessa espécie, mas ela é utilizada no melhoramento vegetal porque ela apresenta elevada resistência a pragas e doenças. Então, é realizado o cruzamento da Saccharum spontâneo com a Saccharum officinarum, que tem alta produtividade, quando se quer conferir alguma resistência a patógeno. Então, ela não é utilizada comercialmente, ela vai ser utilizada essencialmente para melhoramento genético de variedades comerciais. A Saccharum simensis é conhecida como a cana chinesa japonesa. Ela apresenta colmos um pouco mais finos e compridos, e o teor de açúcar é um teor mais baixo, então é uma cana também que comercialmente não é interessante para realizar a produção. A Saccharum barberi, ela é uma espécie já utilizada nas ilhas de Java. Ela apresenta de médio a alto teor de açúcar, resistência a patógenos, e ela tem boas características agronômicas, ela é bem produtiva. Ela não apresenta tanta produtividade como a primeira espécie que eu apresentei, mas ela apresenta uma boa produtividade e é utilizada principalmente na região das ilhas de Java, nas ilhas de Java. A Saccharum robusto é uma espécie que apresenta uma elevada altura, então ela é utilizada mais como cerca viva. Ela vai apresentar, como vocês veem, entre nós, como bastante curto, então ela não vai ser utilizada também para produção de açúcar e álcool, ela vai ser mais utilizada como cerca viva, como proteção em propriedades rurais.